meus queridos, olá minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar de uma parte da química orgânica extremamente importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação, as características e as reações que os ésteres sofrem. E falando sobre ésteres, a gente já vai começar a falar um pouquinho também sobre bioquímica molecular, onde no decorrer da aula a gente vai falar um pouquinho também dos triglicérides e em como ele se forma, como é a estrutura molecular dele, tudo bem? Mas para que nós possamos chegar lá, a gente precisa lembrar um pouquinho do que são ésteres. Então eu coloco aqui para vocês, ó. Ésteres, pessoal, ele é reconhecida, a função éter, ela é reconhecida quando ela apresenta o seguinte grupo funcional. Quando eu tenho um oxigênio no meio de dois carbonos e um desses carbonos vizinhos ao oxigênio é um carbono pertencente à carbonila. Se você não se lembra o que é uma carbonila, é um carbono preso ao oxigênio por dupla ligação. Então eu tenho um oxigênio no meio, dois carbonos ao redor desse oxigênio e um desses carbonos, pode ser o da direita ou da esquerda, ele apresenta uma dupla O, uma dupla ligação com o oxigênio. Esse C dupla O que a gente chama da carbonila. Então ao redor do oxigênio tem que ter um carbono de um lado e uma carbonila do outro. E os ésteres, pessoal, eles podem ser classificados, divididos em três grandes grupos. As essências de frutas, as ceras, que a gente pode chamar também de cerídeos, ou os triglicéridos ou triglicerídeos, ok? Primeiro vamos falar, pessoal, das essências de frutas, né? Provavelmente você já deve ter comido, se alimentado de algum alimento que esteja escrito assim no rótulo: aromatizante artificial de baunilha, de laranja, de pêssego. Essas essências artificiais, pessoal, são ésteres. Então, o que são as essências de frutas? São ésteres, geralmente monoésteres. O que seria monoésteres? Monoésteres quer dizer que apresenta um único grupo éster, ok? De cadeia curta, usado como aromatizantes e flavorizantes artificiais. Aqui no nosso exemplo, pessoal, eu dei dois exemplos de aromatizante artificial. Por exemplo, o aromatizante artificial de pêssego. Esse composto é chamado de metanoato ou formiato de etila. E aqui eu tenho o butanoato de etila, que é a essência artificial de abacaxi. Percebam que as essências de fruta, pessoal, são cadeias curtas, com poucos carbonos ao redor do oxigênio central. Por exemplo, se você considerar esse oxigênio como oxigênio central, eu tenho um carbono do lado esquerdo, que é o carbono da carbonila, e dois carbonos do lado direito. O de laranja também, eu tenho 4 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro. Isso é considerado, dentro da visão molecular da química orgânica, uma cadeia curta. E as essências de frutas têm essa característica. Muito utilizado nas indústrias alimentícias como flavorizantes e aromatizantes artificiais. Ok? Falaremos agora, pessoal, dos cerídeos. Cerídeos, pessoal, já são monoésteres também, apresentam um grupo éster, porém de cadeia longa. E eles são formados a partir da reação de ácidos graxos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, fazer uma abordagem sobre ácido graxos, que são cadeias longas. Para ser considerado um ácido graxo, é um ácido carboxílico de no mínimo 12 carbonos. Então perceba que os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa. E esses ácidos graxos se combinam com álcoois superiores, que também são moléculas de álcool com grande quantidade de carbono. Então percebe que os cerídeos, pessoal, quando juntam esses ácidos graxos com esses álcools superiores, formam estruturas de cadeias enormes. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo da cera de abelha, que é o cerotato de cetila. Perceba que analisando a estrutura dele de maneira simplificada, do lado esquerdo do oxigênio central eu tenho 26 carbonos, que é 25 aqui mais um aqui, 26 carbonos do lado esquerdo e 15 carbonos do lado direito. Então são moléculas de cadeia grande. Tem outras ceras que tem mais de 50 carbonos de um lado e mais de 50 carbonos do outro. Então a gente percebe que a comparação, o que diferencia as essências de fruta para os cerídeos, apesar de serem ésteres,
as essências de frutas são monoésteres de cadeia curta. Já os cerídeos são monoésteres de cadeia longa. Júri, por que você fala tanto essa palavra monoéster? Porque, como eu disse para vocês, essas estruturas vão apresentar uma única função éster, um único grupo funcional éster. Vocês vão perceber agora, pessoal, que nós vamos falar da terceira classificação, que são os triglicerídeos ou os triglicérides, que eles apresentam esse nome, essa preposição tri, exatamente por formarem triésteres. E a gente vai falar um pouquinho deles agora. Pessoal, agora nós vamos falar do terceiro tipo de classificação dos ésteres, ok? E nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais complexa agora, porque nós vamos falar dos triglicerídeos ou triglicéride. Você já deve ter feito um exame de sangue na tua vida. E uma das análises sanguíneas, uma das análises clínicas que são feitas é o exame de triglicéride, para saber o nível de triglicéride que há no seu corpo. E o que são triglicérides em termos moleculares? São triésteres, então triésteres quer dizer que eu vou ter 3 grupos ésteres dentro da mesma molécula. Juro, então é uma molécula muito grande. Sim, ela é uma molécula muito grande, tá? Formado pela reação na seguinte proporção: 3 ácidos graxos para uma molécula de glicerol. Então, para que eu tenha o triglicéride, eles vão reagir nessa proporção. 3 ácidos graxos vão se combinar com uma única molécula de glicerol para formar um triglicerídeo. Nessa reação, além do triglicerídeo, pessoal, forma-se também como subproduto água, que eu vou demonstrar daqui a pouquinho para vocês. Porém, minha pergunta, Jura, mas o que são ácidos graxos e glicerol? Então, para a gente poder entender a reação, a gente tem que entender primeiramente o que é o glicerol e o que é o ácido graxo. Primeiro, falando do glicerol. O glicerol, pessoal, ele é conhecido como glicerina. Você já deve ter ouvido falar desse composto químico. Ele é um triálcool. Triálcool quer dizer que ele tem 3 grupos hidroxila, que é o grupo que caracteriza a função álcool, ok? E o nome químico dele, o nome oficial, é propan-1,2,3-triol. Esse prop indica que é uma molécula com 3 carbonos, na nomenclatura oficial da IUPAC, para compostos orgânicos. O an indica que eu tenho ligação simples entre esses carbonos. E o triol quer dizer que eu tenho 3 grupos hidroxilas no carbono 1, 2 e 3. Então vocês vão perceber que na reação de formação do triglicéride, esse é um dos compostos que reage com o ácido graxo. E juro, o que seria o ácido graxo? E o ácido graxo, pessoal, pode-se dizer que é o reagente mais importante na característica funcional do triglicéride formado. Por quê? Primeiro vamos entender que são ácido graxo. Ácido graxo, pessoal, é um nome genérico que é dado para todo ácido carboxílico de cadeia longa, formado por no mínimo 12 carbonos. Então, para ser considerado um ácido graxo, o ácido carboxílico, ele tem que ter no mínimo 12 carbonos. Vocês aprenderam que um ácido carboxílico é aquela estrutura que na ponta dele tem aquele grupinho carboxila, C-O-OH. Esse é o grupo carboxila. Então, para ser um ácido carboxílico, você tem que ter esse grupinho. E se tiver 12 carbonos ligados a esse ácido carboxílico, trata-se de um ácido graxo. E por que eu falei que o ácido graxo, pessoal, ele é determinante na característica funcional do triglicéride? Por causa do seguinte: esse ácido graxo que se liga ao glicerol para formar triglicéride, ele que vai determinar se vai gerar um triglicéride de cadeia saturada ou um triglicéride de cadeia predominantemente insaturada. Vocês aprenderam nas primeiras aulas de química orgânica que cadeia saturada é quando só tem ligações simples entre os carbonos e insaturada é quando tem ligações duplas ou triplas. Jura, mas para que eu preciso saber disso? Porque isso vai influenciar diretamente na característica e na nomenclatura dada a esse triglicéride. Então presta bastante atenção. O ácido graxo, pessoal, ele pode ser um ácido graxo saturado, ou seja, uma cadeia, um ácido carboxílico com no mínimo 12 carbonos, que só tem ligações simples entre esses carbonos. Ou pode ser um ácido graxo insaturado, onde eu vou ter entre esses carbonos ligações duplas ou triplas.
Os ácidos graxos saturados, pessoal, eles tendem a formar triglicérides sólidos à temperatura ambiente. E isso é um inconveniente. Por quê? Sendo sólido à temperatura ambiente, pessoal, vai gerar um triglicéride que a gente chama genericamente de gordura, que é a gordura presente nos animais. Aquela gordurinha de animal, aquela gordurinha do churrasco, a gordura de porco, a banha, a gordura do boi ali, do churrasco, da picanha, daquela carne. E qual que é o grande problema desse triglicéride formado por ácidos graxos saturados? Por ser sólido a 25 graus e também ser sólido dentro do teu corpo, quando ele entra na corrente sanguínea, por ser sólido, ele interrompe o fluxo sanguíneo. É como se fosse uma barreira que impede o fluxo normal de sangue na sua corrente sanguínea. O que o coração tem que fazer? O coração tem que bombear mais sangue, aumentando a pressão no coração. E ao aumentar essa pressão, pessoal, pode aumentar a pressão arterial e você ter algum problema de circulação. E aí pode gerar um infarto, um AVC, algum problema de hipertensão, algum problema associado à alta pressão do coração, ok? Para vocês entenderem, imagine que uma mangueira de água fosse a sua artéria e dentro dessa mangueira tivesse uma pedrinha que impedisse o fluxo normal de água. Essa pedrinha seria o triglicéride formado por ácidos graxos saturados. Por isso a gordura animal tem essa característica. Pega leve na gordura animal, muitos médicos, cardiologistas dizem, exatamente porque você está colocando dentro do teu corpo uma gordura que vai impedir o fluxo normal de sangue. Jura? E analisando a molécula de triglicéride, como eu vou saber que é uma gordura? Pessoal, daqui a pouquinho eu vou passar a reação, mas já fica como entendimento inicial. Geralmente esses ácidos graxos, por serem muito longos, a fórmula dele é uma fórmula simplificada. Geralmente a fórmula é colocada como está representada aqui embaixo, por exemplo, C15H31. E no meio desses 15 carbono não está demonstrando se tem ligação simples, dupla. E como eu vou saber se ali tem ligação simples ou dupla? Então tem uma técnica muito importante. Você vai ver o número de carbonos que tem na cadeia do ácido carboxílico, do ácido graxo, e relacionar com a quantidade de hidrogênio, desconsiderando o carbono que pertence ao grupo carboxila. Então, o carbono que pertence à carboxila, ao dupla OH, você vai desconsiderar. Você vai pegar os outros carbonos que estão ligados à cadeia que não seja o carbono do grupo carboxila. E você vai fazer a seguinte relação. Analisando o número de carbono, você vai analisar o número de hidrogênios. Se a quantidade de hidrogênio for o dobro de carbono mais 1, quer dizer que é um ácido graxo saturado. Quer dizer que ali só tem ligações simples entre os carbonos, tirando o carbono, desconsiderando o carbono da carboxila. Então olha esse exemplo aqui, ó. Tirando o carbono da carboxila, eu tenho 15 carbonos e 31 hidrogênios. O dobro de 15 é 30, mais 1, 31. Então perceba que a quantidade de hidrogênio é exatamente o dobro de carbono mais 1. Isso quer dizer que esse ácido graxo é um ácido graxo saturado, que ao se ligar com o glicerol vai gerar um triglicéride que denominaremos de gordura, um triglicéride ruim que pode provocar obstrução do fluxo sanguíneo na sua artéria. Em contrapartida, pessoal, nós temos também ácidos graxos insaturados, que apresentam ligações duplas e triplas dentro da cadeia do ácido graxo. E aí, pessoal, esses ácidos graxos insaturados, eles tendem a formar triglicérides líquidos a 25 graus e dentro do teu corpo. Esses triglicérides líquidos, pessoal, são aqueles que a gente encontramos nos óleos de origem vegetal. Azeite, óleo de girassol, óleo de soja, que são óleos bons para o nosso corpo. São aqueles óleos que fazem o efeito inverso da gordura animal. São aqueles óleos que a hora que ele entra na sua corrente sanguínea, se ele vê alguma obstrução de gordura animal, ele interage com essa gordura animal, limpando a sua artéria, dissolvendo essa gordura, limpando, melhorando o fluxo sanguíneo, diminuindo a pressão arterial.
Tem até alguns cardiologistas que até receitam de manhãzinha você tomar uma colherzinha de café de azeite extra virgem, logo em jejum, de um azeite extra virgem para limpar a sua artéria, limpar a sua corrente sanguínea. Então é até uma orientação médica. E aí pergunta, Jura, e como eu vou saber se esse ácido graxo é um ácido graxo insaturado, que ao combinar com o glicerol vai gerar um triglicéride chamado óleo vegetal? Pessoal, a relação é bem simples. O saturado não é o dobro de hidrogênio mais 1? Se essa relação entre carbono e hidrogênio, se a quantidade de hidrogênio for menor que o dobro menos 1, quer dizer que é um ácido graxo insaturado. Então você vai olhar a quantidade de carbono. Se a quantidade de hidrogênio for menor que o dobro mais 1, é insaturado. Lembra? Sempre desconsiderando o carbono da carboxila. Então dá uma olhada nesse exemplo. Ó. O dobro de 15 é 30, mais 1, 31. Só que aqui eu tenho 29 hidrogênio, ou seja, eu tenho menos que 31. Então quer dizer que é um ácido graxo insaturado. Olha o próximo exemplo embaixo. Aqui eu tenho 15 carbonos e 27 hidrogênios. 27 é menos que o dobro de 15 mais 1. Então também é insaturado. E você até consegue deduzir, pessoal, o número de insaturações que tem a partir do valor referência, que é o valor dobro mais 1. O que você está querendo dizer, Jura? Eu estou querendo dizer o seguinte. O dobro de 15 mais 1 dá 31, que é saturado. A cada 2 unidades de hidrogênio que cair em relação ao 31, considera-se uma ligação dupla. Tipo, 2 unidades menor que 31 é 29. Quer dizer que tem uma ligação dupla na cadeia orgânica, na cadeia do ácido graxo. 27 é 4 unidades a menos em relação ao 31. 4 unidades a menos quer dizer que eu tenho 2 duplas nessa cadeia de ácido graxo. Então, pessoal, vamos dar um exemplo. C15H25. 31 para 25, 6 unidades. Então, quer dizer que ali eu tenho 3 duplas. Uma dupla e outra dupla. Então, você até consegue determinar o número de insaturações que tem no ácido graxo a partir dessa relação. E uma coisa importante, quanto mais duplas ligações, mais insaturações tiver na molécula de ácido graxo, melhor ainda vai ser a qualidade desse triglicéride. Melhor ainda vai ser ele nessa limpeza arterial que é feito a partir do óleo vegetal. Que fica uma dica muito importante, tá, galera? Que eu vou falar para vocês, tá? Quando a gente fala óleo vegetal, professor, então eu posso comer batata frita à vontade porque eu frito no óleo vegetal, no óleo de soja. Porém, pessoal, nós estamos falando do óleo vegetal in natura. A partir do momento que você esquenta o óleo, ferve esse óleo para poder fritar uma batata, você gera substâncias tóxicas, uma delas é chamada acroleína, que é uma cetona tóxica, tá? Que vai gerar uma toxicidade naquele alimento que você está ingerindo. Aqui nós estamos falando do óleo vegetal in natura. Professor, então eu posso pegar aquele óleo vegetal do jeito que eu compro no mercado e temperar uma salada para ingerir? Perfeitamente, pode fazer isso. É até recomendado alguns azeites extra virgem para a gente fazer esse tempero, para fazer essa limpeza arterial. Pessoal, falando um pouquinho mais de ácido graxo, até uma maneira que as indústrias encontram de transformar um ácido graxo insaturado em saturado, que é um processo chamado hidrogenação, que a gente vai ver agora. Pessoal, falando um pouquinho mais ainda de ácido graxo, é muito importante a gente falar desse processo chamado hidrogenação catalítica, que vocês já viram em aulas anteriores, que esse processo de hidrogenação catalítica é quando adiciona-se hidrogênio a uma molécula orgânica, promovendo a ruptura das suas ligações duplas. E por que eu falo nisso neste momento, pessoal? Por quê? Aqui eu tenho um ácido graxo insaturado. Como eu sei que é insaturado? Porque a quantidade de hidrogênio é menor do que o dobro mais 1 de carbono. 15 carbonos, dobro de 15, 30, mais 1, 31. Isso aqui está dando menos que 31, então ele é insaturado.
A hidrogenação catalítica, pessoal, é um processo industrial onde adiciona-se hidrogênio à molécula insaturada, líquida, à temperatura ambiente, e ao promover a ruptura dessa ligação dupla, vai adicionando hidrogênio ao ácido graxo até transformar-se numa molécula saturada, sólida à temperatura ambiente. Então perceba, aqui tinha 29 hidrogênios, que adicionando mais 2 hidrogênios, esse hidrogênio adicionado na forma de hidrogênio molecular, ele vira 31, transformando-se num ácido graxo saturado. Professor, mas espera aí, eles pegam uma gordura boa e transformam numa gordura ruim? Qual que é o objetivo de fazer isso? Principalmente, pessoal, aumentar o que a gente chama de shelf life do alimento, a vida de prateleira dele. Ou seja, transformando um óleo vegetal numa gordura animal sólida à temperatura ambiente, eu vou ter esse alimento com prazo de validade um pouco maior. Por isso muitos docinhos, aqueles docinhos de bar, docinho de leite, guarda-chuvinha, bolinha, moranguete, aqueles merenguezinhos, né? Que tem aquele chocolate que quando você come parece que é uma cera que cola no céu da boca, né? Todos eles são chocolates hidrogenados. Você já deve ter ouvido falar esse termo, chocolate hidrogenado. É um chocolate que passou por um processo de hidrogenação. E aí vocês poderiam falar, professor, então quer dizer que eu estou comendo um chocolate que para o meu organismo é ruim? Sim, e eu vou além. Porque além de transformar-se numa gordura de caráter, de características como se fosse uma gordura animal, nesse processo de hidrogenação gera isômeros trans, que vocês já aprenderam lá na isomeria espacial, na isomeria geométrica. E esses isômeros trans no seu corpo têm o mesmo efeito maléfico que a gordura saturada. Então você potencializa o número de moléculas maléficas no seu corpo. E aí, pessoal, essa é uma reação muito comum nas empresas que produzem margarina. Então, quem é fã de margarina, toma muito cuidado. Por quê? Muita gente não sabe a diferença de manteiga e margarina. A manteiga é feita de gordura animal. Professor, gordura animal saturada, aquela que entope a corrente sanguínea? Sim. Ah, então vou me alimentar de margarina. Mas calma. A margarina, ela é feita de óleo vegetal. Porém, é um óleo vegetal hidrogenado. Hidrogenado que passou por um processo de adição de hidrogênio para transformar ela numa característica de molécula saturada, para aumentar o tempo de prateleira desse produto. E o que piora, por ser hidrogenado, gera isômeros trans que potencializa o malefício dela. Ô professor, mas espera aí. Se a manteiga é gordura animal e a margarina é hidrogenada, qual das duas é boa? Pois é, nenhuma das duas são boas. Se eu fosse falar para vocês, pessoal, a menos ruim ainda é a manteiga, porque apesar de ser uma gordura animal, ela não é hidrogenada. Gravem isso, eu falo isso muito para os alunos brincando, né? Margarina é porque faz mar, faz mal, né? Mar no sentido de como se fosse um caipira falando, faz mar, tá, pessoal? Então, a margarina, ela é pior ainda que a manteiga. Não estou falando que é boa, mas ela é menos ruim. A manteiga é menos ruim do que a margarina, porque a margarina é hidrogenada, tudo bem? Isso já caiu muito em vestibular, né? A conversão de ácido graxo insaturado em saturado é um processo chamado hidrogenação na produção de margarinas, tá? Fiquem muito atentos a isso. E para a gente finalizar a nossa aula, pessoal, depois de dar essa aula do que são ácidos graxos, como eles se comportam, a gente vai falar finalmente de como ocorre a reação de formação de um triglicerídeo. Deixa eu pegar meu giz aqui. Pessoal, como eu falei no começo da aula, para produzir um triglicerídeo, você tem que ter 3 ácidos graxos reagindo com uma molécula de glicerol. O glicerol, pessoal, eu coloquei ele na vertical para ficar mais fácil de visualizar o que vai acontecer. E outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, não precisam ser 3 ácidos graxos idênticos, podem ser ácidos graxos diferentes. Tanto que são eles que vai determinar se o triglicéride formado é chamado de óleo ou gordura. E como ocorre esse processo? Presta bem atenção, pessoal. Primeiramente, na molécula de glicerol, ocorre uma ruptura onde o grupo hidroxila ele se separa dos carbonos.
Então vou ocorrer uma ruptura em cada uma das hidroxilas do glicerol. E cada uma dessas hidroxilas vão capturar o hidrogênio do ácido carboxílico. Então esse grupo OH vai capturar esse hidrogênio, esse grupo OH vai capturar este hidrogênio e esse grupo OH vai capturar esse hidrogênio. Perceba, pessoal, que em cada grupinho ali eu formei água. H2O, H2O, H2O. Então nessa reação eu sempre vou ter como subproduto 3 moléculas de água. Então eu vou ter sempre 3 moléculas de água. Pessoal, eu coloquei aqui separadinho, tá bom? Porque minha lousa não cabe, mas na hora que escrever uma equação, você pode pôr essas 3 águas na frente. É porque senão não vai dar para escrever e representar a molécula aqui. Então perceba o que vai acontecer. Esse trecho da molécula de glicerol, eu vou representá-la aqui, ó. CH2, CH, CH2, com suas valências abertas. Por que estão com as valências abertas? Porque eles perderam as hidroxilas. E eles vão ficar com essas valências abertas? Não! São nessas valências abertas que se prende o trecho do ácido graxo. Então, por exemplo, nesse trecho de cima vai se prender o O, que por sua vez está preso a um C dupla O, que por sua vez está preso a um C15H31. No trecho de baixo, que é esse carbono, ele vai se prender a esse O, que por sua vez também está preso a uma carbonila, a um C dupla O. Fazer um pouquinho pequeno aqui para caber tudo certinho, tá, pessoal? Que por sua vez está ligado a um C15H29. E aqui embaixo, isso vai se ligar a O, que por sua vez está ligado a uma carbonila, um C dupla O, que por sua vez está ligado a um C15H27. Pessoal, isso é uma molécula de triglicéride. E agora você vai entender por que chama triglicéride. Porque eu precisei de 3 ácido graxo, combinando com uma molécula de glicerol, triglicéride. Perceba, ele é um triéster. Eu tenho um éster aqui em cima, ó, COC carbonila, COC carbonila, COC carbonila. Então, o triglicéride ele é um triéster. E ele é chamado de glicéride porque reage com glicerol. E aí pergunta, aquele triglicéride é um óleo ou é uma gordura? Quem vai determinar isso são os ácidos graxos. Vamos lá? Esse primeiro ácido graxo, ele é de característica saturada. Porque a quantidade de hidrogênio é o dobro de carbono mais 1. Aqui já é menor a relação dobro mais 1. Deu 29. Então aqui é um ácido graxo insaturado. E aqui também é insaturado, porque a quantidade de hidrogênio é menor que o dobro de carbono menos 1. Pessoal, se eu tenho um ácido graxo saturado e 2 insaturados, predomina-se, ou seja, eu tenho mais ácidos graxos insaturados, o que confere a esse triglicéride ele ser chamado de óleo. Se tivessem mais ácidos graxos saturados, eles seriam uma gordura. Jure, se empatar a quantidade de saturados e insaturados, isso é impossível acontecer, porque eu tenho 3 ácidos graxos. 3 ácidos graxos, ou eu vou ter 3 saturados, ou 3 insaturados, ou 2 de um e 1 do outro. Não tem como eu ter 2 saturados e 2 insaturados, que totalizaria 4. Então é por aqui que você determina a característica do triglicéride, se ele é um óleo ou se ele é uma gordura. Pessoal, e essa foi a nossa aula, a primeira parte, pode-se dizer, sobre propriedades e classificações dos ésteres. Por quê, pessoal? Nas próximas aulas nós estaremos falando das reações que esses ésteres, triglicérides, cerídeos, podem sofrer. Eles podem sofrer reações de hidrólise ácida, hidrólise alcalina, que a gente chama de saponificação, e uma reação chamada transesterificação, que é o processo de produção dos biodiesels. Mas a gente vai falar numa próxima aula, numa próxima oportunidade, tá bom?
Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.